E aí galerinha, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Wenderson e hoje vamos trabalhar medida de comprimento, tá bom? Então vamos lá comigo dar início à nossa aula. O metro. Pessoal, o metro é a nossa unidade padrão na medida de comprimento, certo? Então ele é muito utilizado no nosso dia a dia. A palavra metro vem do grego metron, que quer dizer que mede. Então tudo aquilo que mede a gente pode muito bem relacionar ao nosso metro, beleza? O metro foi adotado no Brasil a partir do ano de 1928 e tem como símbolo o M. Então se tiver lá um número com a letra M do lado, a gente já sabe que está relacionado a metro, beleza? Então se tem lá 18M, quer dizer então que ali está falando sobre 18 metros, tá certo? 25M, então é 25 metros, tá certo? Então quando tiver a letra M agora, vamos sempre associar a palavra metro, tá certo? Então metro é a nossa unidade padrão de medida de comprimentos, tudo bem? Beleza. Então, uma relação importante que vocês têm que saber, colocar na cabecinha de vocês, é que cada metro, ou seja, a 1 metro, é igual a 100 centímetros. Então, já utilizei aqui agora mais uma medida de comprimento que é chamada de centímetros. Ao decorrer do nosso conteúdo, vamos aprender todas elas passo a passo, beleza? Então, a primeira coisa que vocês têm que fixar na cabeça de vocês é que 1 metro equivale a 100 centímetros, tudo bem? Vamos dar continuidade. Múltiplos e submúltiplos do metro. Pessoal, dentro das unidades de comprimento, existe essa divisão de múltiplos e submúltiplos, certo? Os submúltiplos são as unidades de medidas que são inferiores ao metro, ou seja, se eu quero medir algo que seja menor do que 1 metro, por exemplo, eu vou ter unidades de medidas específicas para isso, tá certo? Então as unidades que são menores que o metro são conhecidas como submúltiplos do metro, beleza? Já pelo outro lado, existem também os múltiplos. Múltiplos são as unidades de medidas que são maiores que o metro. Por exemplo, se eu quero medir a distância entre uma cidade e outra, eu não vou sair com uma trena medindo metro por metro para chegar no destino, né? Então, para essas distâncias maiores, para essas medidas maiores, são utilizadas os múltiplos do metro, certo? Então vamos aqui aprender quais são eles, os múltiplos e também os submúltiplos, tudo bem? Vamos lá. Aqui, ó, essa imagem, ela mostra muito bem a divisão entre múltiplos, submúltiplos e da nossa unidade padrão, que é o metro, certo? Começando aqui pelos submúltiplos. Ao lado do metro, eu tenho o decímetro, o centímetro, que foi o que a gente viu anteriormente, e também tenho o milímetro, certo? Então, se é submúltiplo, já tenho que colocar na minha cabeça o quê? Que é uma unidade menor que o metro, beleza? Então, decímetro é menor que o metro, centímetro é menor que o metro e o milímetro também é menor que o metro, tá certo? Agora vamos para o lado de cá, para os múltiplos. Tem o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Então, decâmetro, hectômetro e quilômetro são todas elas unidades de medidas maiores que o metro, tá certo? Se são múltiplos, são maiores, se são submúltiplos, são menores. Beleza? Cada unidade disso daqui, pessoal, também tem um símbolo. Assim como o metro tem a letra M, o decímetro é o DM, o centímetro, o CM, o milímetro, o MM, o decâmetro, o DAM, certo? O hectômetro, HM e o quilômetro, KM. Beleza? Então aqui, ó, como eu falei para vocês, eu quero medir, por exemplo, vamos pegar aqui esse apagador. Esse apagador, se eu for medir o seu tamanho, ele não vai chegar nem a 1 metro. Então, se a unidade é menor que metro, eu não preciso eu não preciso utilizar a unidade padrão para medir ele. Eu posso muito bem medir de acordo com um submúltiplo, ou seja, com uma unidade que seja menor que 1 metro. Por quê? Porque o meu objeto em questão é um objeto que tem a sua unidade de medida menor que o metro. Então, tudo que é menor que o metro são chamados de submúltiplos, que são eles decímetro, centímetro e milímetro, beleza? Agora, por outro lado, pessoal, se eu quiser medir, por exemplo, vamos lá, a distância entre Petrolina e Casa Nova, por exemplo, eu vou sair com uma régua ou com uma trena medindo quantos metros tem daqui para Casa Nova? Não, não é necessário. Por quê? Porque existem os múltiplos, certo? E é justamente para isso que eles existem, para medir unidades e medidas maiores que o metro. Então, daqui para Casa Nova, é muito mais de acordo, né, que a gente utilize
qual a unidade de medida? O quilômetro, que é a maior de todas elas. Então, para cada objeto, para cada distância que eu for medir, vai existir uma unidade de medida específica para aquilo, beleza? Ao decorrer do conteúdo, vocês vão aprender como transformar um número que está em metro para decâmetro, para hectômetro, para quilômetro e também para os seus submúltiplos, que são o decímetro, o centímetro e o milímetro, beleza? Então aqui, ó, continuando, dos múltiplos do metro, o quilômetro é o mais utilizado. Então metro, quilômetro e aqui na parte dos submúltiplos eu já adianto para vocês que é o centímetro. Então sempre vamos trabalhar bastante com submúltiplos em centímetros, a unidade padrão que é o metro e já na parte dos múltiplos vamos utilizar bastante o quilômetro, beleza? Vamos lá. E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês alguns instrumentos que são utilizados para medir, certo? Tem a trena, que é um equipamento muito utilizado na parte da construção civil. Então, quando o pedreiro está na sua casa lá, construindo seu muro, seu quarto, seja lá qual for o cômodo da sua casa, ele utiliza bastante a trena, que é para deixar tudo na medida correta, certo? E também trouxe aqui um instrumento muito utilizado por vocês, que é a régua, né? Quem nunca utilizou uma régua na sala de aula para desenhar algo e ficar tudo direitinho, tudo certinho dentro do padrão? Não é isso? Então, essa foi a nossa aula introdutória sobre o conteúdo, certo? Nas aulas posteriores, vocês aprenderão muito mais sobre esse vasto conhecimento que é a parte de unidade e medida, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula.